Hoje eu vou mostrar para vocês como transformar sonhos em realidade, contando a minha história e como foi que eu montei a minha academia. Muito bem, eu nasci no sertão da Bahia às 19 horas do dia 24 de março de 1958, ano que nasce os mitos, na cidade de Nova Itaípe, município de Maracás, em um lugarzinho chamado Figueiredinho. Fui parido em uma casa de pau a pique, onde, de acordo com o costume da época, uma parteira cortou meu umbigo com uma faca peixeira e o jogou no curral das cabras. Diziam que dava muita sorte. Fui criado à base de pirão de farinha de mandioca com carne seca e também de jacuba, que é uma mistura de rapadura raspada, farinha e água. Minha mãe fazia o pirão branco com farinha de mandioca, depois, para dar sabor, improvisava uma pelota com as mãos, desfiava a carne seca e empurrava os fiapos para dentro do bolinho. Então enfiava na minha boca. Eu não posso negar, era uma delícia. A casa onde eu morei foi levantada com pau a pique. Pau a pique são varas que, para dar liga, têm os vãos preenchidos com barro. O chão era de terra batida, por isso era muito comum encontrarmos cobras dentro de casa. O fogão era a lenha, minha cama era feita de varas. Não tínhamos água encanada, nossa água provinha de uma lagoa que ficava a cerca de 500 metros da nossa casa, morro abaixo. Costumávamos tomar banho e pescar lá. Não tínhamos energia elétrica. Nossa luz vinha das lamparinas de querosene espalhadas pela casa. Também não tínhamos banheiro. Fazíamos nossas necessidades na capoeira atrás da casa. Tomávamos banhos de bacia. Na verdade, não era bem um banho, já que normalmente o costume era apenas lavar algumas partes do corpo, como o rosto, as axilas e os pés. Atrás da minha casa tinha um pé de cajá. Lembro-me de que, quando as frutas estavam maduras, elas caíam e meu irmão e eu vivíamos catando cajá para comer. Figueiredinho era um vilarejo muito pequeno. Não me lembro exatamente quantas casas tinha, mas certamente dava para contá-las nos dedos das mãos e dos pés. Era como um círculo rodeado de casas feitas com paredes de adobe, onde o ponto principal era o armazém frequentado pelos caboclos que chegavam a cavalo para comprar feijão, farinha e tomar cachaça. Com 5 anos de idade, vim para São Paulo com meus pais em um pau de arara. A única coisa de que me lembro dessa viagem é do fedor de cocô e de vômito, pois, de tanto que o transporte chacoalhava, as pessoas passavam mal e vomitavam. Em São Paulo, fui morar na cidade de Mogi das Cruzes em um sítio. Era mais fácil para meu pai morar na zona rural, pois trabalhar na roça era o que ele sabia fazer. Pouco me lembro desses 2 anos. Lembro-me de uma surra de cinta que tomei do meu pai por passar na frente dele enquanto ele conversava com meu tio. Isso era uma falta de respeito e meu pai não demorou em me corrigir. Recordo-me também dos caquis deliciosos que eu comia no sítio dos japoneses vizinhos. Não me esqueço de ter ficado preso em um fio elétrico na serraria do vizinho japonês. Foi horrível. Uma boa lembrança que tenho é de quando procurávamos ovos de Páscoa que a patroa escondia na época da Páscoa. Era divertido demais. Aos 7 anos de idade, mudei-me de Mogi das Cruzes para a cidade de Osasco. Toda a nossa mudança foi feita em uma Kombi, na qual coubemos eu, minha mãe, meu irmão e uma cabra. Meu pai foi logo depois de ônibus. A cabra foi essencial nas nossas vidas, pois tomávamos leite de cabra por um bom tempo. Acho que é por isso que sempre fui muito forte. Nessa mesma época comecei a estudar e fui reprovado nos 2 primeiros anos. O que mais me marcou nessa época foi o fato de que, na nossa escola, todos os meus coleguinhas levavam lancheira e na hora do recreio eles tinham lanches para comer, menos eu. Lembro-me de que, na saída, sempre tinha alguém vendendo coxinha, pipoca e quebra-queixo.
e o cheiro dessas iguarias invadia o meu nariz, mas eu nunca podia comprar. Com 12 anos comecei a trabalhar com meu pai na borracharia em que ele tinha ficado sócio com meu tio. Aos 15 anos comecei a trabalhar de office boy em um grande banco. Aos 17 anos tomei meu primeiro banho de chuveiro. Nessa época fiquei desempregado por 3 longos anos. Foram os mais cruéis e difíceis da minha vida. Foi aí que comecei a estudar computação. Recordo-me de que eu não tinha dinheiro para nada. Não pude ir à colação de grau do colégio porque não tinha nem um tostão. Por falta de recursos, eu nunca participava das festinhas do amigo secreto, porque não podia comprar os presentinhos. Depois que acabei meu curso de programação de computadores, permaneci 2 anos procurando emprego. Nessa época, enquanto todos os meus amigos saíam para se divertir, eu ficava em casa estudando. Até que um dia, depois de ter prestado mais de 100 testes em várias empresas, recebi um telegrama em casa, no qual informava que eu havia passado no teste e devia comparecer à empresa para tratar de assunto do meu interesse. Este foi o dia mais feliz da minha vida. Finalmente, em 12 de julho de 1978, retornei ao grande banco, agora como programador de computadores. Foi o dia da minha libertação. Permaneci nessa área por mais de 25 anos. Em 1980, casei-me com Ana Harm, com quem estou até hoje. Neste mesmo ano, comecei a praticar Kung Fu e em 1996 fundei a TSKF Academia de Kung Fu, que se tornou a maior academia de Kung Fu da América Latina. Fui graduado mestre pela Confederação Mundial de Koshu em 2009 durante o Campeonato Mundial na Alemanha e graduado a grão-mestre em 2018 nos Estados Unidos. Em 2004, escrevi meu primeiro livro, intitulado Kung Fu, um caminho para a saúde física e mental. De lá para cá, publiquei o livro Decifrando o Mistério dos Sonhos, lançado pela editora Madras na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Publiquei também as obras Decifrando os Temperamentos Humanos, Decifrando o Mistério da Motivação e Código de Conduta para ser bem-sucedido nos negócios. Descobri que havia me tornado milionário quando comprei um imóvel, que é esse que vocês estão vendo passar no vídeo aí em cima, onde montei minha sede própria. E me perguntaram como eu pagaria por ele. E respondi que pagaria com um cheque. Foi quando eu fiz um cheque e escrevi R$1.100.000. É difícil descrever o sentimento que toma conta de nós quando vemos o resultado de nosso esforço. Desse dia eu nunca vou me esquecer. Hoje moro no apartamento dos meus sonhos, avaliado em mais de R$2,5 milhões e possuo vários imóveis em São Paulo, fora as minhas academias de Kung Fu. Eu não me considero uma pessoa comum. Minha vida sempre foi muito louca, mas no bom sentido. Nunca me formei em uma faculdade, mas li mais de 600 livros. Tornei-me empresário, mestre de Kung Fu, acupunturista, escritor, palestrante, ocultista e um estudioso da entidade humana. E minhas paixões são minha esposa, o Kung Fu, meus alunos e minha cachorra Meg. O meu sucesso é fruto do meu esforço e de como levo a vida. Mas não para por aí. Eu tenho muitos planos ainda pela frente.